Hoje a gente começa uma série chamada Diário de Bordo, um plano de viagem. Ou seja, planejar o ano de 2022. A gente acredita, assim como a gente se programa para a gente, né, você que viaja, você que tem experiência ou tem experiência de viajar, a gente precisa, e aí Adriano sabe muito bem a importância de sempre você parar antes de qualquer viagem, planejar, ter algo assim, o que é que eu preciso para a gente viajar. E se a gente está falando de uma viagem, não é, que pode ser rápida, quanto mais uma jornada para o ano 2022. Eu acredito, e você sabe, né, nós estamos aí 364 dias, já passou, 12 meses, né, 52 semanas. A gente precisa se organizar, a gente precisa se preparar para uma jornada, e se você literalmente colocar em prática aquilo que a gente vai conversar nesses 4 domingos que seguirão, a partir desse da agora, a gente vai ter um 2022 maravilhoso, maravilhoso, né? E eu quero usar 2 textos da palavra de Deus e mergulhar nesses textos, são muito importantes. Isaías 43, 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E de uma forma diferente, em um contexto diferente, uma época diferente, mas pegando a mesma coisa, né? Falando da mesma forma, o apóstolo Paulo, livro de Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Textos diferentes, contextos diferentes, épocas diferentes, mas me chama a atenção 2 coisas. Tanto Isaías, ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele, de uma forma pessoal, se o apóstolo Paulo não tivesse tomado essa postura, essa decisão, como é que ele iria ser o que ele foi? Já pensou? Complicou a vida de muita gente, perseguiu a igreja, participou de coisa séria contra a vida de várias pessoas, mas ele disse assim: olha, eu não vivo do passado, eu vivo o perdão de Deus, eu vivo hoje, eu tenho um futuro. Gente, nós temos aí 2022, e se a gente quer viver o melhor de Deus, a gente precisa se preparar para o ano de 2022. Eu quero usar a mala, um elemento, e lógico, só para você entender que, como uma viagem, a gente tem um cuidado de levar algumas coisas. Eu quero chamar a atenção a você, o que é que você precisa levar no ano de 2022? O que é que precisa estar na minha alma e na sua alma? O que é que precisa estar no meu coração, no seu coração? O que é que precisa estar na minha mente? O que é que precisa? O que é que a gente precisa levar? Quais são os cuidados que a gente precisa levar? A primeira coisa que a gente precisa entender muito bem, se a gente quer experimentar o melhor de Deus, se a gente quer experimentar coisas novas de Deus, a gente precisa esquecer determinadas coisas de 2021. A primeira coisa, né, que eu e você, a gente precisa cuidar: ei, gente, pare de pagar excesso. Cuidado com as malas pesadas. Cuidado com as malas pesadas. Cuidado com a alma, né? Com a sua alma pesada. Cuidado com o seu coração pesado. Cuidado com a vida pesada. Cuidado com vida complicada. Cuidado com isso. Eu me lembro muito bem que eu contei aí nos cultos, né? E isso me chamou muita atenção, porque foi verdade, né? A gente, no começo da igreja, a gente fazia algumas atividades interessantes. Por exemplo, a gente subiu várias vezes a Serra de Maranguape, né? Então, no sábado, a gente reuniu o pessoal, subia a Serra de Maranguape. Algumas vezes a gente subiu a Serra de Pacatuba.
E eu me lembro que as primeiras vezes, né, preparei a mochila, depois a gente, com a experiência, né, a gente aprendeu algumas coisas. O que, por exemplo, primeira vez, levei uma mochila, 2 garrafas d'água, uma penca de banana, umas 4 maçãs, tangerina, toalha. E aí a gente bota ali na mochila, né? Vai subir, meu amigo, depois de meia hora, 1 hora subindo, e às vezes lama, chuva, aquela coisa. Meu amigo, a banana começa a pesar, a laranja começa a pesar, a gente começa a beber água, já quer distribuir água para todo mundo, já começa a distribuir banana para todo mundo, começa a pesar. Pode ser que você diga assim, não, mas é pouca coisa, pastor. Gente, tem determinados sentimentos que não se mede por quilograma. Qual é o peso de um sentimento de culpa? Ei, qual é o peso de uma mágoa? Gente, para 2022 a gente quer viver coisas novas de Deus, a gente precisa literalmente, como diz o profeta, né, Isaías, esqueçam que se foi, não vivam no passado. O apóstolo Paulo esquecendo das coisas que para trás ficam. Gente, a gente precisa deixar sentimento, né, a mala da culpa, a mala da insatisfação, do cansaço, da mágoa, a mochila da preocupação, coisas que pesam a nossa vida, O que você precisa esquecer do ano passado, esquecer. O que é que você precisa tirar da tua vida, gente? Eu sugiro leveza. Eu quero encorajar você a ser mais leve. Em 2022, coloca uma mala leve para você carregar. Eu quero sugerir para você leveza no relacionamento com Deus. Tem gente complicando demais o relacionamento com Deus. Eu amo quando Jesus falando dele mesmo, gente, dele mesmo. O ministério de Jesus, olha, o ministério de Jesus é fundamentado em 3 atitudes, dito por ele mesmo. Diga comigo, gente, 3. Jesus, ele não cumpriu 52 objetivos, ele cumpriu 3. João, capítulo 8, versos 27, 28 e 29, diz assim, 3 coisas Jesus fez. Uma coisa, diz assim, eu faço a vontade de Deus. Eu obedeço a palavra do meu Pai. Eu faço a vontade do meu Pai. 2, eu obedeço a palavra do meu Pai. 3, eu vivo a vida para agradar o meu Pai. Gente, 3 coisas. Às vezes a gente está falando, vivendo muita coisa que Jesus não ensinou muito. A gente está querendo aprender coisas que Jesus ensinou pouco. E a gente deixa de aprender, né? Aprender muito que Jesus valorizou. Se Jesus não valorizou, para que eu vou valorizar? Jesus não ensinou, para que eu quero aprender? Gente, leveza no relacionamento com Deus, leveza. Pastor, eu levar um relacionamento leve com Deus, gente, melhora 1% cada dia. 1%. Se você melhorar 1%, hoje eu li um capítulo da Bíblia, vou melhorar amanhã 1%. Eu vou ler um capítulo e um versículo. E no outro dia, vou melhorar 1%. Eu vou ler um capítulo, eu vou ler 2 versículos. Eu vou melhorar 1% cada dia. Se você melhorar 1% cada dia, se você jogar 365, 364, vai dar
37,78%, quase 48% de mudança. Já pensou, gente? Diga comigo, 1%. 1%, gente. O que é melhorar 1%? Eu vou melhorar 1% todo dia na minha vida de oração. Eu vou melhorar todo dia 1% leitura da Bíblia. Eu vou melhorar 1% obedecer mais a Jesus. Eu vou melhorar 1%, vou melhorar 1%, 1%. Um ano você melhora 40%, em 2 anos você melhora quase 100%. Leveza nas coisas de Deus. Pega leve. Pastor, eu vou buscar Deus. Tem com essa cara, busque não, busque não, busque não, busque não. Buscar Deus precisa ser prazeroso, gente. Pastor, eu vou ler a Bíblia com essa cara. Lê não, lê não, lê não, lê não, lê não. Nem vai adiantar, nem vai adiantar. Ler a palavra de Deus precisa ser prazeroso. Pastor, esse ano eu vou vir para a igreja. Não, com essa cara. Não, pode vir com essa cara. De qualquer jeito, é melhor vir com essa cara mesmo para a igreja. Não deixe vir para a igreja, não. Mas já pensou se você vir para a igreja com prazer? Leve, gente, leve. Tem gente complicando demais o evangelho. Tem gente complicando demais a vida com Deus. Tem gente que vê o diabo em tudo. O diabo em tudo, em tudo. Quando eu leio do Gênesis e Apocalipse, parece, pode ser que você não leia muito a Bíblia, não conheça muito a Bíblia, mas eu estou falando para você que conhece. Deixa eu dizer uma coisa, gente, parece comigo, gente, parece que o diabo não existe no Antigo Testamento. Eu não vejo, tá certo? Não vi Daniel, a história de Daniel, o pessoal conhece aqui, foi para a cova dos leões. Eu não vejo Daniel dizendo o seguinte: o cão me levou para cá, olha aí, cão safado, me botou nessa cova aqui. Você não vê Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo assim: foi o cão que me botou nessa fornalha aqui, olha aí, montou para mim esse negócio, ô cão safado. Você não vê. José, o que José passou, ele não disse assim: foi o cão. Fala uma coisa, gente, descomplica. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus tem mais poder. Descomplica. É uma coisa que vai trazer leveza para você. Descomplica os relacionamentos, suas amizades. Descomplique, gente. Descomplique. A gente coloca muita expectativa nas pessoas. Muita expectativa, complica demais as amizades, se fere demais. E deixa eu te falar uma coisa: pessoas ferem, mas pessoas curam também. Salomão diz que assim como o ferro afia o ferro, assim ser humano afina ser humano, afia ser humano. Se você não quer se machucar com o ser humano, tá certo? Então se relaciona com o teu gatinho, com o teu cachorrinho. Fica só amigo do cachorrinho e do gatinho. E se preferir, é melhor gato do que cachorro. Porque cachorro tem depressão, tem não sei o quê, precisa. Gato é resolvido. Gato não tem problema de autoestima. Eu prefiro gato. Ei, gente, se você não quer se ferir, brincadeira à parte. Mas vem cá, a gente não consegue viver isolado. Então, deixa eu te falar uma coisa: deixa de carregar peso. Ei, simplifica suas amizades, mas também não seja peso para outra pessoa. Que a gente fala de muito dos outros, né? Mas às vezes a gente é peso para outras pessoas. A gente precisa ser leve, pegar leveza no relacionamento com Deus, leveza nas amizades, mas leveza com a gente mesmo, a gente reconhecer
que, gente, muitas vezes não é culpa do marido, culpa da esposa, culpa do filho, culpa do pai, culpa da mãe, né? Não, gente, é culpa da gente mesmo. Às vezes a gente entra em complicação, a gente pega leve. Se eu quero passar o ano, e eu preciso cuidar da minha mala, não pode ter nessa mala o peso da mágoa, o peso do ressentimento, o peso da falta de perdão, tem algum peso que precisa ser levado. A gente precisa colocar algum peso aqui, o peso da responsabilidade. No sentido de a importância da responsabilidade, a importância das obrigações, a importância de cumprir aquilo que está na nossa mão. Ei, gente, existe um peso aqui que precisa estar, no sentido de importância, no sentido de valor, o peso do temor do Senhor, o peso de levar a sério as coisas de Deus. Ou seja, a importância, o valor precisa estar aqui. Tem algumas coisas que a gente precisa abandonar, mas tem alguns valores que a gente precisa fortalecer. Tem alguns hábitos que a gente precisa colocar aqui, mas que não vai pesar, vai nos ajudar a gente ter um ano maravilhoso. Se você crê, dê glória a Deus. Amém, gente? Você pode. Glória a Deus. Mas também a gente precisa colocar e ser inteligente, né? Usar malas inteligentes, combinações. Tem viagens que a gente precisa de uma mala desse tamanho, e dependendo do lugar, a gente vai combinar roupa, combinar coisas, mas talvez tenha determinada situação na nossa vida que a gente não precisa carregar uma mala desse tamanho, de repente a gente precisa de uma mala menor. Meu Deus do céu, de uma mala menor, e de repente, né, não é um tamanho dessa mala, de repente é uma mala menor ainda, de repente não é uma mala, é só uma mochila. O que é que precisa? A gente precisa ser inteligente para cada situação que a gente precisa que a gente está na nossa vida. No nosso trabalho, o que é que eu preciso colocar na mala? Na minha vida profissional, o que é que eu preciso carregar? Na família, o que é que eu preciso? É comigo mesmo, na minha vida espiritual. Gente, não pode faltar em qualquer situação, não pode faltar. Eu preciso ter uma mala inteligente, eu preciso colocar coisas aqui, não pode faltar a oração. Não pode faltar oração. Lá em casa, no nosso escritório lá em casa, tem um mural, eu coloquei algumas coisas, né? Alguns versículos, algumas coisas, mas tem uma frase que eu coloquei ali para todo dia, no meu momento com Deus, na minha vida com Deus, no meu momento de busca com Deus, eu botei lá sobre oração. E é isso, é assim que eu escrevi. Quando só a presença de Deus for suficiente e não a busca de respostas, a oração será um estilo de vida. Vou repetir novamente. Quando só a presença de Deus for suficiente e não a resposta, a busca de respostas, a oração vai ser um estilo de vida. Vai ser prazer. Nem sempre, gente, eu e você, a gente precisa de uma resposta de Deus. O que a gente precisa é da presença de Deus. É da presença dEle, gente. Quando a gente olha na Bíblia, né, do Gênesis ao Apocalipse, a gente vai ver pessoas que buscaram a Deus por uma resposta, mas perceberam que não foi a resposta de Deus que os transformou, foi a presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele busca por uma resposta. Senhor, né, você vai ler sobre a vida do apóstolo Paulo, e você vai se deparar com uma determinada situação. A Bíblia não diz o que é, ele não fala o que é, mas ele fala dessa experiência, que ele pediu ao Senhor para tirar um espinho na carne.
Ele diz que por várias vezes ele pediu: tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor. Lá ele pediu, fala lá que ele pediu, mas Deus não atendeu o pedido. Mas foi uma outra coisa que ele nem percebeu. Ele pediu para tirar o espinho, mas Deus começou a mostrar para ele que não era uma resposta. E aí a experiência que o apóstolo Paulo teve e me ajudou, a experiência que ele teve ajuda todo mundo hoje. Ele percebeu, ele chegou, ele disse assim: Senhor, eu percebi uma coisa. Ele não tirou o meu espinho, mas ele chegou e Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí ele vem com uma máxima, e aí eu percebi que é na fraqueza que eu sou forte. Aí eu pude perceber, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Gente, não é a resposta. Ok, Deus sabe que tem determinadas respostas que a gente precisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu e você, a gente colocar nessa mala, ou seja, nessa jornada que eu e você a gente tem, aí para 2022, é a presença de Deus, 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 gente, é a presença dEle, é a presença de Deus que a gente precisa, é Ele conosco, é Ele conosco. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, Gênesis 26, o contexto de Gênesis 26 é muito interessante. O contexto é o seguinte: Isaac, ele estava ali em uma terra, estava morando em uma cidade, em uma terra chamada Gerar. E o texto de Gênesis 26 diz assim: havia fome naquela ocasião, havia fome. O que era o contexto de fome? O contexto de fome naquela, não é? Era uma sociedade agropecuária. Então, fome significava o quê? A ausência de chuva. E se não tinha chuva, não havia agricultura. E se não havia agricultura, não havia semeadura, e não havia colheita. E se não havia chuva, não tinha planta, não tinha gado. E nesse contexto, nós estamos falando de presença de Deus. Deus chega para Isaac e diz assim: Isaac, fica nessa terra. Porque o pessoal estava indo para o Egito. Isaac, fica nessa terra, eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. Se você ler o texto, no verso 12, o que é que acontece no verso 12, gente? Gênesis 26, 12. Diz assim, ó: Isaac formou lavoura naquela terra. Vocês sabem ler, gente? E o que é que diz aqui? No mesmo ano. Gente, peraí. Ei, pastor, peraí. É outro. Não. É naquele ano, gente. Havia fome. E o que é que diz a Bíblia? Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Por quê, gente? Porque o Senhor o abençoou. Olha o 13. Diz assim, ó: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou até que ficou. Por que, gente? Porque o Senhor abençoou. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. 2022, coloca a oração. Presença de Deus, até você abrir a sua boca e não apenas falar decorado, mas falar como verdade. O Senhor é o meu pastor, de nada eu
preciso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Me coloca diante dos meus adversários, me unge a cabeça, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu e você, a gente precisa fazer com que isso seja verdade na minha vida e na sua vida. Eu e você, a gente precisa da presença, gente. É da presença. Levanta a tua mão aí, abre a tua boca e começa a dizer: Senhor, é de ti que eu preciso, é de ti que eu preciso, é de ti que eu preciso. Você em casa, você online, começa a dizer: Senhor, é de ti que eu preciso, é de ti, Senhor. Ó Deus, quantas vezes a gente está embriagado por coisas, quantas vezes a gente está embriagado por resposta, quantas coisas a gente pensa que são coisas. Ei, gente, coisas têm o seu valor, emprego tem o seu valor, dinheiro tem o seu valor, mas o que a gente precisa é de Deus, meu irmão, é de Deus, é da presença dEle. Chega de peso, leveza com a gente, leveza na presença de Deus, leveza com pessoas, leveza consigo mesmo. Mas, gente, a gente precisa fazer uma mala inteligente. O que é que eu preciso mesmo? O que é que eu preciso mesmo para o ano de 2022? Eu preciso de oração, eu preciso colocar palavra, eu preciso de intimidade com Deus. Intimidade com Deus, gente. Não pode ter nessa mala pessimismo. Chega, gente. Eu não vou conseguir. Ai, não vai dar certo. E não sei o quê. As portas vão fechar. Olha aí, mais uma vez, a terceira onda. E se vier a terceira onda, a gente vai encarar. Nós vamos encarar com a mentalidade de vida eterna. Nós não vamos brigar, meu irmão, se você pensa diferente. Eu não tenho projeto de vida para viver 100, 150 anos nessa terra. Eu tenho projeto para cumprir minha missão de vida. Eu quero ter maturidade para cumprir minha missão de vida. E depois que eu cumprir a minha missão de vida, eu quero ter maturidade para encarar vida eterna. Encarar, eu não quero ficar um minuto, um segundo aqui. Eu quero ver Jesus Cristo. Eu quero gozar a eternidade, gente. Que vai sustentar a minha vida e a sua vida, é missão de vida. Tem propósito de vida? Meu irmão, tem vida. Cumpriu propósito de vida, a senha chegou, esteja preparado para se encontrar com Jesus Cristo. O que vai me ajudar? Intimidade com Deus, oração, palavra de Deus. Meu momento com Deus não pode ter aqui, não cabe, gente, não cabe pessimismo, não cabe descompromisso. A gente precisa colocar para a gente suportar, para a gente acertar mais, para a gente ter um ano maravilhoso. A gente precisa colocar aquilo que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Compromisso com Deus, gente, compromisso com Deus, ser uma pessoa compromissada com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com santidade, com coisa séria, ter compromisso com Deus. Uma mala leve, uma vida leve, com a gente mesmo, com as pessoas dentro de casa, uma vida descomplicada. Faz uma mala inteligente. Eu vou levar o que é necessário, mas o que vai fazer diferença. Eu vou colocar o que é necessário, mas aquilo que vai fazer diferença. Não falta, não falte. Presença de Deus não falte, oração não falte, palavra não falte. Terceira coisa que vai fazer toda a diferença: deixe espaço na sua mala. Eu espero que você tenha uma mala grande para esses anos todos,
para esses meses todos que a gente tem. Mas deixe espaço na sua mala. Deixe espaço na sua mala. Espaço, gente. Não preencha tudo, não. Deixe espaço. Não pague excesso, seja uma mala leve, seja uma mala inteligente, coloque coisas que vão realmente, coisas que irão fazer diferença na sua vida, mas também deixe espaço. Tem espaço para você crescer na fé. Não sei se você é igual a mim, eu não me formei em fé. Eu ainda tenho muito a crescer na fé, no conhecimento, experiência com Deus. Quem é igual a mim, gente? Quem precisa crescer em fé? Eu ainda não me formei em conhecimento da palavra de Deus. Ainda tem muito para eu aprender. Muito para eu aprender. Deixe espaço para conhecer a palavra de Deus. Eu acredito que eu sou acima da média com relação à leitura de livros. Mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. O ano passado eu li 2 vezes o Novo Testamento, 1 vez e meia a Bíblia. Mais alguns meses eu completo a Bíblia novamente, vou ler novamente. Gente, eu amo quando Deus fala comigo, eu amo quando não é Deus fala comigo para pregar, Deus fala comigo para fazer estudo. Não, eu amo quando a Bíblia, Deus fala comigo, eu digo assim, essa palavra ainda muda a minha vida. E gente, tem espaço para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Espaço para você crescer na palavra de Deus. Decida esse ano ser profundo conhecedor da palavra de Deus. Ser profundo conhecedor da palavra de Deus. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não ouve os que não temem o Senhor. E aí ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diz assim, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele diz, que quando a gente faz isso, a gente é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de água. O fruto dá no seu tempo, a folha não murcha. E aí a Bíblia diz, tudo quanto ele fizer prosperará. Prosperará. Provérbios capítulo 3. Salomão, ele fala lá sobre conhecimento, inteligência. Se ouvires, se buscares, se atentamente, se palavra de Deus, conhecimento de Deus. Conhecimento entrará no teu coração, a sabedoria entrará no teu coração, a inteligência entrará no teu coração. E você quer ser mais sábio, você quer ser mais prudente, você quer ser mais inteligente, você quer acertar mais. Gente, tem resposta aqui nessa palavra. Tem resposta de Deus, tem sabedoria de Deus, tem tesouro de Deus, tem coisas maravilhosas de Deus para mim e para você nessa palavra. E que esse ano tenha espaço para você crescer cada vez mais na sua fé, na confiança. Cada vez mais tenha espaço para você conhecer a palavra de Deus. Cada vez mais tenha espaço para você crescer na vida espiritual, na vida profissional. Tenha espaço, quem sabe, para você entrar no GC, fazer o fundamento. Quem sabe espaço para você fazer o intensive. Crescer, gente. Crescer. Eu acredito, e aí o texto de Isaías, ele é incrível, diz assim, o profeta, falando em uma situação difícil para Israel. Esqueçam que se foi, não vivam do passado. Eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Deus tem feito
Deus vai fazer e Deus vai continuar fazendo coisas maravilhosas. Há um texto da Bíblia, fico complicado dizer qual é o texto da Bíblia que eu amo mais, mas cada texto que me inspira, por exemplo, Jeremias 29, o povo, né, só para você entender o contexto desse texto, o povo estava na Babilônia, início de um período difícil de Israel, é um período que eles vão ficar 70 anos debaixo do domínio do império da Babilônia. Um povo diferente, uma religião diferente, deuses diferentes, cultura diferente. E Deus diz o seguinte: eu tenho planos de vocês, para vocês, plano de prosperidade. Eu tenho esperança para vocês, eu tenho um futuro para vocês. Eu, o Senhor. Quem olha aquela situação diz assim: não, é impossível acontecer, mas diz assim: eu, o Senhor, eu, o Senhor. Tem um texto de Isaías que eu tentei entender, mas minha cabeça estourou. O profeta, falando a respeito de Deus, diz assim: eu, o Senhor, crio. O contexto, né, de Isaías, assim: eu sou o Deus que crio e digo, vai e aconteça. Explicando para você, o profeta está dizendo: Deus é Deus que vai no futuro, cria todas as coisas e volta, coloca a minha vida aqui no presente, e assim, pode ir porque eu estou esperando por você no futuro. O ser humano não entende isso, porque Deus é atemporal. Deus não comemorou a passagem do ano. Deus não vive de calendário. Deus não tem tempo, é atemporal. Por isso que eu e você, a gente pode confiar que Deus já está lá no final do ano esperando por mim e por você. Deus está lá no final do ano, Ele já preparou todas as coisas e colocou, como diz o livro de Efésios, né? Colocou eu e você fomos criados para quê? Para andar nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que a gente andássemos nela. Eu creio no Deus que já preparou. E se eu e você, a gente crer e colocar em prática as coisas espirituais e viver o espiritual, Deus já está esperando pela gente. E a gente vai ter um ano que a gente vai sorrir mais, a gente vai celebrar mais, a gente vai acertar mais, a gente vai comemorar mais. Vão ter dias difíceis, mas vão ter mais dias alegres do que dias tristes. Vão ter dias de mais vitórias do que dias de derrota. Vão ter dias de mais alegria, de mais sorriso, de mais celebração. Você pode dar glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso, por esse Deus maravilhoso.